1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo, ele fala sobre algo que é importante nós entendermos, quando ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o nosso espírito, ele foi regenerado, e nele nós recebemos uma nova natureza. A nossa alma, ela está sendo restaurada, e o nosso corpo um dia será glorificado, como diz a palavra. Mas antes que isto aconteça, ele tem que estar subjugado. Onde está a velha natureza que o apóstolo Paulo está falando? Está na nossa carne, está no nosso corpo. A velha natureza está na minha carne, está no meu corpo. Outro fato, irmãos, onde é que está então a nova natureza? A nova natureza está no nosso espírito. A velha natureza está no nosso corpo, na nossa carne. A nova natureza está no meu espírito. A santificação, irmãos, ela acontece de dentro para fora. A santificação não é de fora para dentro. Jesus falou que muitos são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro são ossos podres. O que eu quero que você também compreenda, que a nossa nova natureza, ela está lutando para que a velha natureza morra. O domínio próprio, irmãos, não é só eu enfraquecer a velha natureza. Eu empoderar, o que é empoderar? Eu dar poder, eu dar força para que a minha nova natureza ela possa vencer, alimentando-a com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com a presença, a minha presença nos momentos onde Deus está falando, onde Deus está se movimentando. E eu vejo, irmãos, que eu preciso fortalecer o meu espírito a cada dia, porque a palavra de Deus nos mostra alguns textos que nós lutamos contra a nossa carne. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Gênesis 4, versículo 7, a palavra do Senhor, ela nos diz, o Senhor falando para Caim, que o pecado jaz à porta, mas o Senhor está dizendo para ele: mas quanto a ti contém dominá-lo. Ou seja, ele está dizendo: olha, se você der bobeira, o pecado vai entrar na sua vida, mas convém a você dominar este pecado, que ele está querendo entrar, você precisa dominá-lo. Irmãos, o pecado, ele se expressa e se manifesta pelo nosso desejo, e Deus está dizendo aqui, está começando a falar para nós sobre domínio próprio. Eu tenho que dominar a minha carne, eu tenho que dominar, porque o domínio próprio, irmãos, precisa ser vivido. Para quê? É o que diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24, capítulo 4 de Efésios, versículos 23 e 24, o Paulo diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A única maneira de eu me livrar do velho homem é, sem dúvida alguma, pelo novo. Parece uma coisa fácil de entender, mas o que você precisa entender é que a respeito desse homem, o que diz o Senhor em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Mateus 26, versículo 41, o Senhor, ele diz o seguinte, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele diz: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí entra uns cara de pau, desculpa a brincadeira aqui, mas sem vergonha: pastor, eu pequei. A Bíblia diz que a carne é fraca, né, pastor? Mas não é isso que o texto está dizendo, não, irmãos. O texto não está falando sobre isso. O texto está falando, irmãos, sobre o seguinte: o espírito está sempre pronto, mas a carne é sempre fraca para buscar a Deus.
É isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que a sua carne é fraca para o pecado. Está dizendo que o Espírito está sempre pronto para buscar a Deus. O Espírito está sempre pronto para buscar a direção de Deus. Mas a sua carne está sempre dizendo, não. Não busque. Irmãos, nós entendemos que às vezes eu vejo, que às vezes eu percebo, converso, pessoas que passam a noite inteira jogando videogame. Pessoas que passam a noite inteira vendo filme na televisão. Pessoas, irmãos, que conseguem fazer isso, mas não conseguem de maneira alguma passar uma noite orando. Pessoas que são capazes de acordar 5 horas da manhã, vestir uma roupa e ir para a academia. Não estou dizendo que está errado não, mas não é capaz de acordar 5 horas da manhã para buscar a presença de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, que dentro da igreja me causa um espanto. Parece que tem pessoas na igreja que tem umas 5 ou 10 bexigas, porque eu nunca vi pessoa levantar para beber tanta água na igreja. Eu nunca vi isso, irmãos. Parece que tem incontinência urinária, tem que ir no banheiro 3, 4 vezes no culto. Acabou o culto, a incontinência urinária foi curada. Não tem mais incontinência urinária. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Eu quero dizer para você o seguinte, irmãos. Qualquer coisa que tire a sua atenção do culto, você deve eliminar. Uma lâmpada que está piscando, tira a sua atenção. Às vezes, a lâmpada aqui tira a sua atenção. Às vezes você fica assim, o culto está acontecendo, e você começa a olhar a roupa de alguém. Você começa a olhar para alguém, fulano está gordo. Você viu a roupa da fulana? Você não presta atenção no culto daquilo que está acontecendo. Queridos, tem muitas pessoas que perdem a noção daquilo que está acontecendo no culto. Mas eu quero falar para você, escute, a carne luta contra este ambiente de todas as formas. Ela vai lutar, porque na minha caminhada pastoral, tem muita gente que não está aqui hoje, que deveria estar aqui, porque este é o lugar de você receber uma palavra, de você adorar o nome de Deus. E eu fico, às vezes a pessoa some da igreja e eu pergunto, como bom pastor, como cuidador das minhas ovelhas, eu pergunto, meu irmão, o que aconteceu? Eu senti sua falta. Eu não costumo falar, irmão, você está sumido, isso é errado. Inclusive eu ensino isso para os irmãos. Mas eu falo, irmão, senti sua falta no culto, senti sua falta nos cultos. Aí alguém me diz assim, pastor, eu não estou sentindo vontade de ir no culto, não. Não estou sentindo vontade de ir na igreja. Aí eu penso assim, bonito, né? Segunda-feira você acorda com a vontade de trabalhar, né? Você acorda, opa, glória a Deus, vou trabalhar. Você vai porque você precisa, porque você tem que ir trabalhar. E às vezes você está até enjoado do seu serviço, mas você tem que ir. Irmãos, nós não somos do tipo de pessoas que só fazem as coisas porque temos vontade. Tem gente que não vem domingo de manhã na escola bíblica porque não tem vontade. Não vem no culto domingo de manhã porque não tem vontade. Quer dormir um pouquinho mais. Aí eu trabalhei a semana inteira. Eu tenho que dar uma descansada porque eu não sou de ferro. Queridos, tem irmãos que vão me entender o que eu vou falar. A sua carne não quer sentir nada a respeito de Deus. Sua carne está dizendo não para Deus. Sua carne vai sempre arrumar uma desculpa. Você sabe que eu acordo 4 horas da manhã, não é porque eu quero, é porque Deus estabeleceu isso para mim. Você acha que eu acordo assim, opa, 4 horas da manhã, vamos lá, Elias? Não, irmãos. Tem hora que a carne diz, Elias, está cansado. Você deitou tarde ontem, Elias. Você foi dormir mais de 11 horas, meia-noite. Não, Elias, fica aí, descansa mais um pouquinho. O que eu faço? Eu meto a minha perna e pulo da cama. E digo, carne, você não vai me segurar aqui. Porque ela quer que eu fique. Ela não quer que eu busque a Deus. Ela não quer que eu ore. Ela não quer que eu jejue. Ela não quer que eu leia a palavra. Hoje em dia, irmãos,
Eu vejo que quando eu vou orar, a primeira coisa, meus primeiros minutos, é matando a minha carne. É matando a minha carne, os primeiros minutos. Lutando contra a minha carne. Quem ora, quem passa tempo com Deus sabe o que é isso. É matando a minha carne. Carne, fica parada aí. Carne, eu não vou dormir agora. Carne, fica quieta. Os primeiros minutos é matando a carne. Quero dizer para você que nós temos que nos livrar da carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela não quer orar. A carne não quer estar aqui no culto domingo de manhã. Sinto falta dos seus filhos aqui. Tony me falou que as irmãs chegam aqui, tem uma criança para o culto infantil, para o Kids, porque você não traz o seu filho. Depois você vai reclamar. Você vai reclamar depois, que seu filho não está aprendendo. Chega à noite, a mesma coisa. O culto começa às 7 horas. As irmãs estão reclamando que não chegam as crianças para fazer o culto, porque você não chega cedo para trazer o seu filho. Você chega sempre 7h10, 7h15. Tem irmãos aqui que chega quase 8 horas daqui. E depois quer reclamar com o filho, porque o filho está atrasado. Mas você está ensinando isso para ele. Irmãos, hoje em dia, nós vemos muitos crentes que não sentem vontade e por isso não fazem. Não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de jejuar, não tenho vontade de ir no culto. Essas disciplinas espirituais, irmãos, têm um propósito: matar a nossa carne. Quando eu me disciplino espiritualmente, eu mato a minha carne. E hoje nós estamos vivendo num tempo de entretenimento. Teve gente aí que ficou de madrugada assistindo Olimpíadas, mas não buscou a presença de Deus. Eu quero, irmãos, dar alguns princípios para você. Como você pode mudar de vida? Como você pode fazer uma mudança na sua vida? Primeira coisa, irmãos, agora vamos estudar o texto de 1 Coríntios 9. Primeira coisa, capítulo 9, versículo 19, que o apóstolo Paulo, ele fala. Ele diz assim: porque sendo livre para com todos, firme servo de todos para ganhar ainda mais. Primeira coisa, você precisa de primeiro aprender a servir para ganhar mais. Porque, irmãos, todo mundo que está vencendo na Bíblia cumpre princípios. Se você não cumpre o princípio da Bíblia, você não vai vencer. Eu estava ouvindo um pastor pregar, e ele esteve com uma pessoa que era uma das pessoas mais ricas do Brasil. Um bilionário do Brasil o chamou para ele jantar na casa dele. E ele ficou ali com a esposa, e ele disse que naquele momento que ele ficou ali, ele ficou conversando com ele e também tentando pegar alguma coisa dele. Como ele chegou a ser um dos homens mais ricos do Brasil. E ele viu aquele homem dizer o seguinte: para eu ganhar mais, eu preciso servir mais. E o pastor falou assim: uau, isso é um princípio bíblico, fulano. Vou falar o nome. Isso é um princípio bíblico, fulano. Uau! Você está aplicando a Bíblia sem conhecer, porque eu vejo que você não é cristão. Não, mas eu sempre fiz isso. Para ganhar mais, eu preciso servir mais. Nós vemos no meio, nós conhecemos a palavra. Para ganhar mais, eu tenho que segurar. Para ganhar mais, ele disse, eu preciso servir mais. Quer ganhar mais, irmãos? Sirva mais. Isto é um princípio bíblico. Isto vale para os seus negócios. Isto vale para o seu casamento. Isso vale para a vida. Isso vale para a criação de filhos. Quer ganhar mais? Sirva mais. Sirva mais. Amém, irmãos? Segundo princípio, dentro do texto: seja flexível. Paulo diz em 1 Coríntios 9, de 20 a 22: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. E ele diz no versículo 22: fiz-me como fraco,
para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Flexibilidade, irmãos, não é chegar no meio que alguém que está bebendo, você beber junto com ele, não. Flexibilidade não é você chegar no meio de alguém que está lá fazendo, está lá adulterando. Vou adulterar aqui também. Flexibilidade não é isso, não. Eu me lembro de algumas pessoas no Rio de Janeiro que iam para as boates para evangelizar, fizeram isso e foram criticados, mas depois entenderam o que eles estavam fazendo. Compravam uma cerveja, colocavam na tulipa, fechava e ficava ali quietinho. Não bebia cerveja. De madrugada lá, 1, 2 horas da manhã, alguém chegava e sentava na mesa, que ele estava sozinho, sentava lá. Posso sentar aqui? Pode. E começava a conversa. E dizia assim, ele se apresentava como cristão. Ele falou: eu vi que você só colocou essa cerveja nessa tulipa fechada e você não bebeu. E ele disse, esse pastor, que ele arrancou muitas pessoas dali daquele meio, sem tomar um copo, um gole de cerveja. Irmãos, tem gente que diz: eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Queridos, cuidado, quem é rígido um dia pode quebrar. Um dia pode quebrar. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu sou desse jeito. Cuidado. Ser flexível, irmãos, não é abrir a porta para o pecado. Flexível não é abrir mão da sua identidade em Cristo. Flexível é trocar esta cara de religioso que você tem, de achar que uma pessoa não pode vir de bermuda na igreja, pode vir de chapéu para a igreja, de achar que o pastor não pode pregar sem paletó. Hoje vim porque sentindo um pouquinho de frio, mas não sei se você gostou. Se não gostou, amém. Se gostou, amém. Não estou aqui para agradar ao meu Pai. Mas primeiro perguntei à mulher: como é que eu estou? Né? Está diferente. Tem tempo que eu não prego com terno, né? Irmãos, flexibilidade te dá sinal livre para transitar. Quando você é flexível, vai te dar sinal livre para você transitar no meio de gente que você às vezes não consegue transitar se você for rígido. Quem foi militar aqui como eu, como Araújo e outras pessoas que sabem o que é ser rígido. No militarismo, o que é ser rígido? Você tem que ser rígido, mas na igreja não, irmãos. Não é que a gente vai aceitar o pecado, você é livre para tudo aqui, menos para pecar. Diga para o seu irmão: seja flexível. Terceiro princípio, irmãos, está no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O que é que Paulo está querendo dizer para nós aqui? Paulo está dizendo: meu irmão, para você vencer, você vai ter que ser o melhor. Você vai ter que performar. O que é isso? Você vai ter que lutar. Muitas pessoas, irmãos, falam mal das pessoas que conseguem as coisas na vida por causa de inveja. Você não vê uma pessoa rica falando mal do outro. Você vê um pobre falando mal do rico, porque tem inveja. Ah, fulano, né? Se alguém chegar aqui com uma BMW aqui, o que está acontecendo com o irmão? Irmão, não é o que está acontecendo com ele. Deus está abençoando a vida do irmão. Não tem nada acontecendo não, irmão. O irmão chegou aqui com a BMW aqui, oh, glória a Deus, pastor, vamos ali ungir. Deus te abençoe, meu irmão, amém. E alguém vai chegar com a BMW aqui, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nossa igreja vai ser próspera em nome de Jesus. Ela já é próspera em nome de Jesus. O que eu quero falar para você é o seguinte: se você quer ser promovido, você vai ter que ser o melhor no seu serviço. Se você quer ser lá no seu serviço, ser promovido para qualquer coisa, você vai ter que ser melhor do que aqueles que estão lutando com você. Querido, na igreja, eu tenho que performar melhor, trabalhar melhor. Na vida, se eu quiser ser uma pessoa melhor,
eu vou ter que performar, irmãos. Agora, como é que você quer que a sua vida mude, se você continua fazendo as mesmas coisas erradas que você fazia? Você continua andando pelo mesmo caminho que você caminhava. A sua vida não melhorou, você continua do mesmo jeito. Como é que você quer que a sua vida mude? Queridos, todo resultado vai ter que ter performance. Porque Paulo diz, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Todos correm, mas um só leva o prêmio. Eu não vi muita coisa da Olimpíada, mas estava passando lá os resultados e eu vi um momento de aquele salto em altura. E eu vi lá, o camarada saltou, colocaram, aí estava empate, aí saltou, tentou botar mais alto, não saltou, foi abaixando. Chegou para que não sei que lá, em 24, não sei quantos lá, metros e 24. Aí o outro pulou, saltou, não conseguiu. Aí o outro foi, saltou e conseguiu. Não adiantou eles chegarem até o 26. Quem ganhou foi um só. Meus filhos, nós performamos, irmãos, para a vida natural, mas para a vida espiritual não. Se eu quero performar na vida espiritual, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. Você só tem resultados, irmãos, onde você gasta mais tempo. Onde você gasta mais tempo, você tem resultado. Onde você investe mais do seu tempo, você tem resultado. Você vai estudar, invista no seu tempo. Você vai passar num concurso, invista no seu tempo estudando. Invista mais naquilo que não está dando resultados. Porque às vezes, irmãos, o que nós estamos vendo é que nós, às vezes, estamos querendo receber algo de Deus. Queremos ser os melhores, mas não fazemos nada por isso. Nada para que isso aconteça. Você precisa performar, porque Paulo está dizendo, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. E ele diz, correi de tal maneira que alcanceis. Você que já desistiu da corrida, você que já desistiu de ser algo para Deus, de ter algo na sua vida, isso não é hora de você entender. Você precisa dar um pouquinho mais do seu tempo. Quarto princípio, irmão, abrir mão da sua vontade. Versículo 25. Paulo diz, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Irmãos, reconheça um homem de Deus, não é porque ele fala em línguas. Reconheça uma mulher de Deus, não é porque ela fica entregando profecias. Eu reconheço um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando este homem, esta mulher, abre mão da sua vontade. Eu não consigo orar, jejuar, ir na igreja. Eu nunca vou ter esta vontade. Às vezes eu tenho vontade, mas às vezes, a maioria das vezes eu não tenho vontade. Por que eu vou lá? Dia de quarta-feira, não vou pregar, por que eu vou fazer lá? Você vai ficar sentado lá? Mas eu venho. Porque, irmãos, nós criamos tempo para tudo aquilo que nós temos como prioridade na nossa vida. Tem meninos que começam a namorar, para de vir à igreja. Tem gente que compra uma casa, compra uma terra, para de vir na igreja. Tem gente que compra uma casa com piscina, para de vir na igreja domingo de manhã, porque eu vou tomar banho de piscina. Tem gente que compra um carro novo, não, vou dar umas viajadas domingo de manhã. Eu quero falar para você, quem não está disposto a abrir mão da sua vontade, jamais vai andar com Deus. Se você me perguntasse, onde é que você gostaria de estar aqui agora? Hoje
gostaria de estar viajando. Gostaria de estar pegando a minha esposa, vamos fazer uns passeios. Vamos lá para a Argentina, né? Vamos lá para a Argentina. Está frio lá, né? Vamos para a Argentina, né, Cleomar? Vamos dar um passeio. Parabéns pelo passeio, pela lua de mel lá. A gente tem que fazer isso de quando em quando mesmo. Eu, infelizmente, não faço. A esposa cobra, mas eu vejo que nós precisamos de fazer isso. Onde você gostaria de estar aqui agora? Mas, querido, você está aqui hoje porque você entende uma coisa: você está fazendo a vontade de Deus e não a sua vontade. Tem gente que vai tentar fazer tudo o que ele quer, mas eu quero perguntar para você, como é que vai terminar? Porque o que vale, irmãos, não é como você começa, é como você termina. Existem crentes negociando com o pecado e achando que é normal. Quero falar para você, querido, invista no seu casamento, porque no casamento, nós que somos casados sabemos que nós não fazemos a nossa vontade. A maioria dos maridos aqui faz a vontade da mulher, e a maioria das mulheres faz a vontade do homem. É uma troca. Mas normalmente eu vejo que o homem tem que abrir mão de muita coisa. Amém, homens, papais? Amém? Estou com medo das mulheres, né? Ela disse que não disseram amém, né? Quero falar para vocês, irmãos, tente fazer na sua empresa tudo o que você quer, a sua vontade. Aqui só vai acontecer a minha vontade. Tente fazer, irmãos, na igreja. Vou fazer tudo aqui do meu jeito. Não vai dar certo. Crentes, irmãos, negociando com o pecado e achando que é normal. Paulo fala também o seguinte, nos versículos 26 e 27, que eu quero voltar aqui. Quando Paulo, ele diz que ele corre, não como uma coisa incerta, combate, não como batendo no ar. Ele diz, antes eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. A vida, irmãos, é um ciclo. Plantar e colher. A vida é um ciclo. Existem pessoas, você conhece pessoas que estão fazendo besteira, estão se dando bem hoje? Tem muita gente que está fazendo besteira, está se dando bem. Você olha assim, mas não estou entendendo nada. Irmão, só vou te explicar. É que esta pessoa, em algum dia, ela já plantou coisa boa. Em algum dia ela plantou coisa boa, mas chegar o momento em que ela vai colher as coisas erradas que ela está fazendo. Salmo 73. Deixa eu ver aqui se eu encontro o versículo aqui. Eu vou encontrar. Salmo 73. O salmista, ele estava preocupado com os ímpios que estavam prosperando. Mas ele entendeu uma coisa. Versículo 17, Salmo 73. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Irmãos, tem muita gente ruim que plantou coisas boas e que hoje está colhendo. E às vezes ele se deslumbrou com as coisas boas que ele está colhendo, e nesse momento, nesse período, ele começa a semear algo de errado. Hoje não vai acontecer nada de ruim, porque ele está colhendo aquilo que ele plantou, mas vai chegar o momento que não é assim. A colheita das coisas boas, ela vai acabar, e vai começar um novo ciclo de coisas ruins que ele semeou. Volto a dizer, tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Não tenha inveja dos ímpios, irmãos, veja como ele vai terminar. Deus está vendo a sua caminhada. Pare de semear coisas ruins e comece a semear coisas boas, porque quando você está semeando coisas ruins, você não está colhendo hoje, você vai colher lá na frente. Tem maridos às vezes que estão fazendo umas coisas com as esposas, que eu fico falando, isso não vai dar coisa boa. Tem alguns homens que querem praticamente estuprar suas esposas,
que tem que ser do meu jeito, é a hora que eu quero. Tem mulheres também que estupram o marido, né? Com esse caso de umas mulheres aí que falta pouco jogar o homem na cama e pular em cima dele, né? Mulheres, né? Conheço uns casos desse aí, porque o homem está fraco, ela joga na cama e pula em cima dele. E o cara aí o cara que é estuprado, né? Não é ela que está sendo estuprada, o cara está sendo estuprado. Mas deixa para lá, irmãos. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: que Deus está vendo a sua caminhada. A colheita virá, irmãos. Por isso, pare de semear coisas ruins. Eu não tenho costume de xingar palavrão, mas eu detesto quando vejo irmãos falando PQP. Detesto quando vejo irmãos falando PORRA. Detesto quando irmãos falam aquela palavra carvalho que você entendeu. Detesto isso, porque eu não xingo palavrão. Eu detesto quando ouço, não xingo palavrão. E a Bíblia diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavrão, é podre. E você vai semeando essas coisas e achando que está tudo bem na sua vida. Um dia você vai colher. Meu querido, veja o que Deus fez com Davi. Ninguém o conhecia. Davi estava lá, cuidando das ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas eram aquelas que ficavam longe das puras, para não haver contaminação. Davi estava longe. Quando Samuel chega na casa de seu pai Jessé, pai Jessé não conhecia o coração do seu filho, mas Deus conhecia o coração de Davi. Eu digo para você uma coisa: quando você vê uma pessoa que tem tudo para dar certo e não dá, tem algo que talvez Deus viu e você não viu. Mas Davi foi um homem que ninguém o conhecia, mas Deus o conhecia. E por isso Deus foi lá e o colocou no lugar que era dele. O Evangelho, irmãos, traz dores. Tem muita gente que gosta de ficar postando. Eu não posto, não sei nem fazer isso. É no Instagram. Pastores que ficam postando, só posta quando as coisas estão boas. Ele não vai postar assim: aqui ó, acabei de brigar com a minha mulher, acabei de ter uma encrenca aqui com ela aqui ó. Não, ele vai postar: ó, estou viajando para tal lugar, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui, olha o carro que eu comprei, olha onde é que eu estou. Irmãos, a nossa esperança não está aqui. Tem uma coisa, eu vou lutar para que eu tenha o melhor de Deus aqui. Porque tem muita gente que acha que nasceu para ser miserável. Isso não é da palavra. É muito ruim, irmãos, você não ter dinheiro para pagar suas contas. É muito triste. Mas eu quero falar sobre 10 sinais de pessoas medíocres. Se você se encaixar em alguns deles, tome cuidado. Primeiro, uma pessoa medíocre só entrega o que pedem a ele. Tira essa caixa dali e coloca lá. Ele sabe que a outra também tem que ser tirada. Ele só tira essa daqui e coloca lá. São pessoas medíocres. Só fazem aquilo que os outros pedem. Segundo, gostam de monotonia e de rotina. Se acostumam com o trivial, o dia a dia. Terceiro, falta coragem. Para o medíocre falta coragem. Isso faz parte do seu perfil. É sempre uma razão de desculpa. Vou ficar por aqui. Não assume responsabilidades, pois põe sempre a culpa do problema nos outros. Falta iniciativa e sobram desculpas. Para o medíocre, nada novo poderá dar certo. Essa é uma das desculpas mais fáceis para não se fazer nada. Não assume riscos. Risco é sinônimo de desastre. Não consegue assumir riscos, ainda que calculáveis.
Pessimismo, ele é uma pessoa pessimista. Ele é um urubu, irmãos. Consegue sentir um vestir de carniça, mesmo estando num jardim florido. Detesta mudanças, a síndrome da Gabriela. Lembra daquela música? Que ele nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim. Eu fiz sempre dessa forma, portanto, não há outra forma. Não se recicla. Ele é um dinossauro. Ele fala, se veste e trabalha do mesmo modo, há mais de 40 anos é do mesmo jeito. Prefere a máquina de escrever do que o computador. O mimeógrafo, lembram dele? Quem se lembra do mimeógrafo aí? José não vai levantar a mão não, né, José? Né? O mimeógrafo, ele prefere o mimeógrafo, irmãos. Queridos, eles confundem quantidade com qualidade. Os medíocres sempre pensam e agem quantitativamente, enquanto os grandes agem, sentem e vivem qualitativamente. Ser rico, irmãos, nem todo mundo será. Mas ser pobre e miserável é escolha sua. Deus, ele vai continuar investindo em você, para que você seja uma pessoa próspera. Mas Deus jamais irá desistir do seu futuro. E eu quero dizer isso, irmãos, sobre o propósito que Ele tem na sua vida. Ele escreveu o seu propósito num livro. Tudo o que está acontecendo contigo, eu quero dizer para você, não é para você abrir mão das coisas que Deus tem para você, é para abrir mão da sua vontade. Mas infelizmente tem pessoas que preferem não confiar em Deus, não querem crescer no mundo espiritual. E eu digo para você o seguinte: em vez de você acordar cedo para ir malhar, você vai acordar cedo para orar, para ler a Bíblia. Porque crescendo no mundo espiritual, o mundo natural, automaticamente ele vai crescer, irmãos. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A sua recompensa, irmãos, está no seu transbordar. O que eu quero dizer com isso? Paulo, irmãos, ele foi um apóstolo que ele não esteve com Jesus. Paulo não esteve com Jesus em carne, ele esteve com Jesus no mundo espiritual. Mas Paulo foi um apóstolo muito maior do que todos os outros. Teve um dia, irmãos, que Paulo foi apedrejado. Arrastaram-no. Ele foi arrastado. O que aconteceu com Paulo? Ele, machucado, como diz o ditado, sacudiu a poeira e foi pregar o evangelho em outra cidade. Tem gente na igreja que leva uma pedradinha, já começa: Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Irmão, sacode a poeira, segue em frente, porque Deus é contigo. Deus está notando quando você deixa a cama gostosa nesse frio e vem para a EBD. Deus está notando quando você vem para o culto. Deus está notando quando você deixa as suas coisas para vir para o trabalho da igreja. Não pense, irmãos, que quando você abre mão da sua vontade para ajudar alguém num casamento, para ajudar alguém que está afastado, para ajudar no ensaio da igreja, para ajudar alguém que está cansado, às vezes, no escoteiro Raízes. Quando você vem e oferece seu carro para alguém, para ir no culto na roça, quando você vem e se oferece para a sua casa, para a mesa de comunhão. As mulheres estavam sem um lugar para a mesa de comunhão, até praticamente no sábado, se não me falha a memória. E apareceu, assim da noite para o dia, apareceu um lugar.
Deus está anotando tudo aquilo que você está fazendo. Anote aí que eu vou falar. Tem coisas, irmãos, que as pessoas não estão vendo, mas o céu está registrando para você. Anote o que eu estou falando. Tem coisas que as pessoas não estão olhando o que você está fazendo, mas lá no céu Deus está registrando para você. Então, para transbordar, às vezes você precisa ser apertado. Você precisa de passar por uns apertos. Porque depois que você passa pelo aperto, quando o transbordo chega, a recompensa também chega. Às vezes a gente precisa ser apertado, passar por uns momentos difíceis, para a gente poder entender que Deus está no controle de tudo. Eu quero encerrar a minha palavra dizendo para você algumas verdades sobre a mudança em sua vida. Primeiro, essa mudança começa em você. Não começa na igreja, não começa no pastor, começa em você. Marcos 8,34 diz que Jesus chamou alguns discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, não mais a sua vontade, a minha vontade. Tome a sua cruz e siga-me. O ponto inicial e mais importante da mudança é eu e você. Segundo lugar, irmãos, está na decisão de hoje. Hebreus 3, versículos 7 e 8 diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O ser humano, irmãos, tem a capacidade, ele tem a tendência de se auto-sabotar. Mas eu digo para você o seguinte: o Espírito Santo hoje está convidando você para mudar a sua vida. E hoje nós devemos ouvir a sua voz. Não amanhã, é hoje. Diga para o seu irmão: é hoje o dia da sua mudança. Terceiro lugar, irmãos, gera incômodo. Jesus, quando chamou os discípulos, a Bíblia diz que deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Muitos irmãos não percebem que para seguir o chamado de Deus, nós precisamos lidar com muitos incômodos. E no caso deles, eles largaram tudo, deixaram tudo para seguir a Jesus, tornando-se seu discípulo. Em quarto e último lugar, a mudança exige fé. Eu tenho que ter fé em Deus para que Ele me mude. A Bíblia diz em Hebreus 11:11, Sara, pela fé também a mesma Sara, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara recebeu uma promessa. Abraão recebeu uma promessa, que seria pai de uma nação. Ela é estéril desde jovem. Como seria mãe estéril, já velha? Como é que as coisas mudariam? Mudaram, irmãos, por causa da fé. A mudança que você precisa hoje exige fé de você. Por mais que nós sejamos, às vezes, ou lutemos por muitas coisas, elas fogem do nosso controle. Por isso nós precisamos de crer em Deus e acreditar a cada dia que Ele quer mudar a minha vida. Ele não quer que eu continue do mesmo jeito, com uma vida sem propósito, com uma vida longe dEle. E às vezes é por causa disso que você está passando uns apertos. Às vezes é por causa disso que você está passando por coisas que você não está gostando, porque Deus quer te levar para um lugar melhor. E o lugar que Deus quer te levar, eu volto a dizer, você vai ter que performar, você vai ter que lutar. Isso não vai acontecer de graça, porque até para Deus nos salvar, custou a vida do seu filho. E eu digo para você,
Pergunto para você: você quer mudar? Você quer ter uma vida melhor? Comece a performar na vida espiritual. Comece a buscar mais a Deus. Comece a frequentar os cultos da igreja. Comece a trabalhar mais para Deus. Você não precisa de mudar. Você não precisa de mudar de lugar. Você não precisa de mudar de país. Você não precisa de mudar de região. O que você precisa é buscar a Deus. Porque quando você busca o espiritual, Deus te abençoa no natural. É o que Ele diz. Ele diz na palavra, Mateus 6, versículo 6. Ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto, publicamente, Ele te recompensará. Irmãos, eu vou dizer para você, eu nunca preguei algo tão forte. Eu estou pregando para você, estou pregando para mim. Porque eu quero mais. E se eu quero mais, eu tenho que dar mais para Ele. Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro, Ele é dono de tudo. E a palavra dele não foi escrita para Ele, foi escrita para mim. Como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E ele diz, para que nós, irmãos, aprendamos uma coisa. Ele diz para que eu e você examinemos as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Saia desta mediocridade, irmãos. Deus tem mais para você, meu querido. Deus quer fazer mais na sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Agora depende de você, não depende de Deus. O que Deus quer é que você tome uma atitude. Eu quero mudar. Eu quero ter mais compromisso com as coisas de Deus. Eu não vou deixar minha carne falar mais alto, porque a carne sempre vai tentar tirar você desse lugar. A carne sempre vai tentar tirar você da Bíblia. Eu já li a Bíblia mais de 30 vezes. Estou lendo talvez pela 31ª vez. Já estou em Lucas. E vou terminar e vou ler de novo. E tenho certeza de uma coisa: faço isso porque eu quero performar espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente. Não é para sair curando ninguém. Não é porque eu sei do propósito que Deus tem para mim. E o propósito que Deus tem para mim, irmãos, Ele é um propósito de abençoar a sua vida. É um propósito de trazer palavras para você que pode mudar a sua história. Coloque isso no seu coração nesta noite. Eu tenho certeza que você vai mudar. Pode ficar em pé, irmãos? Fica em pé em nome de Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu.
Elisa, faça favor, traga a irmã Aurora aqui. Pega a irmã Aurora, vem cá, irmã Aurora. Você estava com a saudade da irmã Aurora, irmãos? Quantos meses que a irmã Aurora não vem à igreja? Muitos meses. Mas uma pessoa que não faltava aos cultos. Está se recuperando a sua saúde. A única pessoa que ela recebeu visita foi a minha. A única pessoa que ela recebeu visita foi a minha. Ainda hoje a Diza perguntou como é que está a irmã Aurora. Ela falou que a hora que eu puder voltar lá, que ela vai me avisar. Eu quero orar por ela. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro cura. Cura da cabeça aos pés. O Senhor é um Deus que não conhece doença por nome. E eu ministro cura sobre a tua filha. Tudo aquilo nesse momento, Pai, que está normal, vai se tornar normal neste momento. Sangue, ossos, seus olhos, tudo, Pai. Todos os órgãos que não estão funcionando bem, o Senhor vai colocar a mão agora. Senhor, eu determino, Pai, no mundo espiritual, que toda doença é curada por Yahvé Rafá. Ministra unção de cura sobre a tua filha, Pai. Estou fazendo aquilo que o Senhor está me ordenando e me pedindo. E oro, Pai, e a tua igreja ora, agradecendo pela cura da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquele dia que o senhor foi lá, eu liguei para o senhor, porque o Jefferson estava lá fora, não tem ninguém mais para abrir o corpo. Amém. Tá bom, irmão. Entendi. Amém. Os homens venham para cá, faz favor. Os homens, estou dizendo os pais. Os pais, venham aqui à frente, faz favor. Os pais venham cá. Felipe, hoje é seu aniversário, né, Felipe? Deus te abençoe, meu filho. Dá um abraço, Felipe, que hoje é aniversário dele, irmãos. Deus te abençoe. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje aqui? Amém. Vamos orar pelos papais e depois eles vão sair. Eles vão por aqui, vocês esperem eles chegarem lá. Depois que eles chegarem aí, eu vou mandar vocês irem. Feche seus olhos. Quero abençoar a vida de cada pai, por este privilégio, Pai, que nós temos de sermos pais. Eu agradeço pela vida de cada um deles. Peço que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre eles, que eles sejam exemplos para os seus filhos, e que acima de tudo eles ensinem aos seus filhos no caminho que eles devem andar. Pai, que a tua mão poderosa esteja guiando aos teus servos. Nós abençoamos ao irmão Felipe, que faz aniversário no dia de hoje. Agradecemos pela sua presença neste lugar. Que a tua mão poderosa esteja sobre estes pais, e que eles vivam, Pai, debaixo da glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes dos pais irem, eu quero dizer para você uma coisa. Se você quer mudança na sua vida, comece hoje. Amém, irmãos? Comece hoje. Comece a performar no mundo espiritual, que Deus vai te abençoar no mundo natural. Amém? Os pais vão andando, faz favor. Vão lá, puxa aí outra volta. Puxa os pais aí. Pode fazer duas filas, vai puxando, vai puxando. Segue outra volta lá também, gente. Amém? Os pais vão. Adoração, e a essência és tu, a essência és tu. Obrigado pelos visitantes que estão aqui. Deus abençoe vocês. Já conhecem o caminho, voltem para glorificar o nome de Deus. Vão na parte do Senhor. Tenha uma semana abençoada.